Saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez. Você que não me conhece, eu sou o irmão Rick e hoje eu quero dar início a um estudo da carta aos Gálatas. Vou fazer uma série de vídeos onde eu vou tratar sobre essa carta tão maravilhosa. Ultimamente tenho me dedicado muito ao estudo dessa carta e tenho aprendido muitas coisas. Irmãos, como é bom abrir as Escrituras. Como é bom se alimentar da palavra de Deus e deixar tudo aí fora de lado. Não colocar atenção em nada nessa vida mais, mas se dedicar à palavra de Deus. A vida é totalmente diferente. Se você quiser acompanhar meus trabalhos, estão aí nessas redes sociais. Quiser entrar em contato comigo, está aí o WhatsApp. É sempre muito bem-vindo contribuições, dúvidas, para que a gente possa crescer junto na fé, entender melhor sobre as Escrituras, a palavra de Deus. Então hoje eu vou passar uma introdução e também vou falar sobre o capítulo 1, versículos 1 ao 10. E primeiramente a gente precisa entender sobre o contexto histórico. As cartas de Paulo, se nós quisermos entender as cartas de Paulo, nós precisamos ter um conhecimento sólido sobre o livro de Atos, porque é ali que passam, as suas viagens missionárias, é ali que ele passa, vamos dizer assim, plantando igrejas, e é ali que acontecem as situações que depois ele vai relatar muitas delas na carta. Então é muito importante. Especificamente, hoje nós vamos tratar sobre a igreja que está na região da Galácia, uma província romana muito grande. Daqui a pouco eu vou colocar um mapa para vocês. Então, nessa província da Galácia, ele passou por algumas cidades: Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E ele passa por essas cidades nesses capítulos 13 e 14 de Atos. Então, o contexto histórico é muito importante que a gente volte nesses capítulos para a gente ter um entendimento do que está acontecendo nas igrejas da Galácia. Então, aqui é um mapa que eu preparei aqui para vocês. Vou sair daqui da frente um pouco. Você pode ver aí, essa linha azul é onde ele inicia aqui na Antioquia, na Síria, tem duas Antioquias. É muito importante a gente entender isso para a gente não confundir, até mesmo na leitura de Atos, muitas vezes a gente confunde uma Antioquia com a outra e a gente fica meio perdido. Então ele sai daqui da Antioquia na Síria, passa por alguns lugares e chega na província da Galácia. E aqui primeiro ele chega na Antioquia e depois ele vai para Icônio, Listra e Derbe. Basicamente, o que acontece aqui nessa passagem deles é que eles chegam primeiramente na sinagoga, eles chegam para pregar para os judeus, e isso faz o maior sentido, porque eles eram o que entenderia primeiro a Jesus. Por quê? Porque eles tinham o Antigo Testamento na mão. Então, Paulo usava isso para poder mostrar para eles que Jesus está presente. Ele começa a citar vários autores de livros do Antigo Testamento, vários personagens que falavam de Cristo. Então ali ele ia, pregava nessas sinagogas, e muitos desses homens criam, mas também tinha um grupo que não cria, tanto de judeus como de gentios. E normalmente a parte que não cria em Paulo, o que eles faziam? Eles começavam uma grande perseguição à igreja. Então é uma viagem que é marcada por perseguições. E, inclusive, nessa viagem, Paulo ele é apedrejado e ele é jogado fora da cidade, tido como morto. Então, é muito importante a gente entender esse background dessa carta. E ali, no finalzinho da viagem, o que eles fazem? Eles elegem anciãos, ou presbíteros, ou bispos, líderes da igreja, e eles retornam para a igreja que está em Antioquia, na Síria, para poder relatar ali as bênçãos, as maravilhas que o Senhor tinha feito no meio do povo, e também a conversão dos gentios, que era algo que estava entrando ali na igreja, mas que incomodava muito os judeus, porque os judeus tinham salvação só para eles, porque eles eram a semente de Abraão. Paulo vai tratar isso mais para frente. Então, esse é o contexto histórico da carta aos Gálatas. Aqui agora vamos falar um pouco sobre o conteúdo. Nós podemos ver essa carta, assim, coloquei essas 3 palavras de maneira geral, Podemos ver como o legalismo, que era o grande problema inicial da carta, Depois ele fala sobre a liberdade em Cristo, e depois ele fala também
do cuidado com a libertinagem, né, que é o pecado. Então podemos imaginar isso como uma montanha, né? Você tem aqui a liberdade lá em cima, né? Você tem de um lado o legalismo e do outro lado a libertinagem. Então o ideal é que você fique em cima, vivendo a liberdade em Cristo. Então o problema era isso. Eles estavam retornando, né, por influência dos judeus, eles estavam retornando, né, a salvação pelas obras da lei, né? E Paulo, ele está falando sobre a salvação pela fé, né? E para poder falar isso com os irmãos, porque Paulo também não passa um período muito grande ali, Paulo ele tem que falar agora sobre o seu chamado, que o chamado dele não foi por homens, que, né, ele é um servo de Cristo, ou seja, ele é um apóstolo, ou seja, um enviado de Cristo, né, não da parte dos homens. Depois ele fala também do confronto que ele teve, né, com os judeus e também até com os apóstolos, né? Inclusive ele confronta Pedro, né, uma situação bem interessante que acontece ali. Depois ele fala um pouco sobre a lei e a fé, né, a diferença de um e de outro. Fala sobre a justificação, uma doutrina que é extremamente importante para a gente entender que nós somos justificados pela fé em Cristo e somente isso. Depois ele fala, né, que nós fomos chamados para a liberdade, mas para ter cuidado com a libertinagem também. E depois, de forma geral, ele fala sobre, né, a vida da igreja, como esses dois povos deveriam viver juntos, né, judeu, gentio, algo que era extremamente difícil, né, até mesmo porque, né, por causa de cada um, o estilo de vida dos judeus e dos gentios era totalmente diferente. Então, existia muito conflito ali entre eles. E essa carta, ela se difere, né, das outras cartas porque Paulo ele está extremamente frustrado com a igreja, né? Normalmente, quando Paulo ele começa a carta, ele tem uma seção onde ele fala ali, né, uma introdução, uma saudação, e logo depois ele glorifica a Deus pela igreja, né? Até a igreja de Corinto, né, que é uma igreja que estava cheia de problemas, divisão na igreja, fornicação, eles já não estavam entendendo, né, já não estavam crendo na ressurreição, estavam ficando bêbados na ceia. Até nessa igreja, Paulo vai ali e ele agradece a Deus pelos os irmãos da igreja de Corinto e tudo isso, mas na carta aos Gálatas ele está extremamente frustrado. Ele está extremamente irado também com esses judeus que estavam ali, como ele mesmo disse, transtornando o evangelho de Cristo. Então, é uma carta muito interessante, muito cheia de paixão, de emoção, e é uma grande correção ali aos irmãos da igreja a Galácia. Um outro ponto que é bem importante também entender aqui é como o nosso inimigo ele é astuto, ele é mau, né? Você vê que começa-se ali uma grande perseguição à igreja no capítulo 8 de Atos, depois da morte de Estevão. Depois o governo também começa a perseguir, né? No capítulo 12 de Atos, uma grande perseguição começa, mas o inimigo ele vê que toda essa perseguição só estava fazendo com que a igreja multiplicasse cada vez mais, né? E aí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ok, perfeito. Mas ele não se contenta com isso. O que que ele faz? Ele vai ali agora, ele lança o maior ataque, né? O primeiro grande ataque que a igreja sofreu. E é um ataque que veio de dentro da igreja. Um ataque que veio supostamente sobre doutrinas, né? Estavam trazendo doutrinas que supostamente era boa, mas doutrinas essas que invalidavam a principal doutrina, né, de Cristo, né? É o evangelho, né? As boas novas, eles estavam transtornando isso e agora estavam levando os irmãos mais uma vez a voltar, né, a viver pela lei, se justificar pelo esforço próprio, algo que vai totalmente contrário, né, à palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos ver igrejas hoje que também tem um pouco desse estilo, igrejas super legalistas. Olha, tem que ser assim, assim, tem que fazer aquilo, aquilo e aquilo, né? Tem outras igrejas também que são já mais na libertinagem, já querem trazer o mundo para dentro da igreja. Então, essa carta também ela nos orienta sobre isso. Nem legalismo, nem libertinagem. Nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. Então, vamos lá, vamos dar início à leitura dessa carta tão preciosa. Irmãos, eu recomendo, né, que vocês possam abrir as escrituras comigo, né? Toma esse tempo, vamos nos aprofundar na palavra de Deus, vamos aprender juntos. Vamos aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 1.
palavra começa aqui dizendo, né? Paulo, era muito comum, né? Escrever uma carta e você já colocar ali, né? Aquele que está escrevente, né? O remetente, né? A pessoa que escreve, Paulo. E a palavra Paulo significa pequeno, né? Nós vemos que lá no início, né? Lá no finalzinho do capítulo 7, ele é citado como Saulo, que é um nome hebreu que significa requerido, né? Mas aqui ele começa, de um certo ponto para frente, ele começa a usar a palavra Saulo, que significa pequeno, né? Talvez ali porque ele se sentia mal, né? No início da caminhada dele, ele perseguia a igreja. Então, ele tem um versículo que ele fala que ele era o menor dos apóstolos, né? Então, ele começa a usar constantemente essa palavra Paulo, que significa pequeno. Depois ele fala a palavra apóstolo, né? Que em grego é apostelo, que significa enviado, né? Então, Paulo, um enviado, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. É muito interessante isso, irmão, porque ele começa a dar ênfase agora naquilo que eu falei anteriormente, né? Olha, não fui chamado por homens, né? Isso você volta lá na palavra de Deus, você vê, capítulo 9, versículo 4, o Senhor fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, não foi homem algum que chamou, né, a Paulo, mas o próprio Senhor Jesus. Nem por homem algum, ou seja, ele não era enviado dos irmãos que estavam em Jerusalém, dos outros apóstolos. Ele era um apóstolo independente, o Senhor chamou ele para realizar uma obra e ele estava indo, né? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, né? Então, aqui mais uma vez apresentando a Jesus e Deus, né, que ressuscitou a Jesus dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então aqui, né, Paulo está basicamente, aqui a palavra não cita quem são esses irmãos, mas Paulo está falando, olha, eu não estou sozinho, tá? Eu participo da igreja, eu tenho irmãos, eu estou em comunhão, esses irmãos estão aqui comigo e eu estou escrevendo essa carta para vocês, né? As igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, né, a saudação básica, graça e paz. Muitas vezes começamos vídeos falando sobre isso, porque Paulo falava isso, né, na saudação inicial das suas cartas. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai. Interessante, né? Eu até coloquei uma escritura aqui, o capítulo 53, versículo 7, muito conhecido de Isaías, né? Onde a palavra fala, e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, foi pela vontade de Cristo, foi algo voluntário. Ele quis, ele se entregou, né? E pela vontade de Pai, né? Também tem aquele outro versículo, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, né? João 3,16. Então, muito interessante, né? Aqui uma introdução, né, que Paulo faz. E normalmente depois dessa introdução, Paulo ia dar graças a Deus pelos irmãos, mas ele estava extremamente frustrado com a igreja. E olha como ele inicia aqui o versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então Paulo fala aqui agora, olha, vocês tão rapidamente, né, passaram de um evangelho para outro. Muito provavelmente essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, né, já que ali foi a primeira passagem dele ali por alguma região, né, onde ele passou plantando igrejas. Então ele fala ali que ele está maravilhado, né? Ele está surpreso, né, com aquela mudança rápida, né, dos Gálatas, porque inicialmente eles se alegravam, né, com Jesus, que Jesus, né, ia salvar eles, que a cruz salvava ele, que o sangue de Cristo salvava eles, mas agora eles estão retornando, né, às obras da lei. E aí ele começa agora a citar o porquê que eles estão fazendo isso. Aí ele fala: mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E agora ele começa a dar sinais, né? Ele começa a falar, olha, esse pessoal que está no meio de vocês,
eles querem transtornar o evangelho de Cristo, eles querem mudar o evangelho de Cristo, né? Eles querem trazer vocês de volta para a lei. Aí ele fala no 8: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que está escrito, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, se vir alguém, né? Se vir um anjo do céu e vos anunciar, ou até mesmo nós, né? Falando, ou seja, se vir um outro apóstolo anunciar para vocês um outro evangelho, que ele seja maldito, né? Essa palavra anata significa maldito. Muitas vezes eu uso esse versículo, né? Quando os mormons vêm aqui me visitar. Eles vêm, traz um outro livro, né? Eu até tenho aqui que eles sempre dão. No livro deles está escrito um outro evangelho. E eu falo, outro evangelho? A palavra de Deus aqui diz que se alguém vir trazer, se um anjo do céu vir trazer um outro evangelho, que ele seja maldito. Então, como vocês recebem isso, né? Algo que deve ser muito, muito difícil para eles escutar. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Você vê aqui repetições de ideias, né? Paulo enfatizando aqui: não recebam outro evangelho, não recebam outra mensagem que não seja a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é suficiente para salvar vocês. Vocês não precisam praticar as obras da lei. E agora no versículo 10, ele fala: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou seja, eu quero agradar a Deus ou a homem, né? Ou procuro agradar homens. Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então, meus irmãos, lá em Atos, né? É interessante que quando os irmãos eles começam a ser perseguidos, né? Por esse mesmo grupo de judeus, né? Eles ali falam: olha, vocês não podem falar mais o nome de Jesus. E Pedro dá uma resposta para eles, fala bem assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Então, irmãos, essa é uma breve introdução do livro de Gálatas. Espero que vocês tenham se alegrado com isso. É muito maravilhoso estar aqui, podendo abrir a palavra de Deus com vocês, né? E esse é um trabalho que eu tenho feito, né, na minha limitação, né? Então, peço que vocês, né, se vocês foram edificados com isso, se vocês conhecem irmãos que também querem se aprofundar na palavra de Deus, compartilha, né, esse vídeo com eles, para que também todos nós possamos crescer no Senhor. Sabe, existe uma escritura que diz bem assim: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Está lá em Mateus 22, 29. E é por isso que eu comecei esse canal, porque nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado até mesmo com aquilo que vem dos púlpitos, porque muitas vezes vem de homens que não têm nenhuma profundidade na palavra de Deus, que simplesmente repetem aquilo que escutam. Mas nós precisamos, né, ser como os bereanos, checar a palavra, observar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é Jesus, né? Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E Deus abençoe a todos, né? E preparai-vos porque Jesus, ele virá. Até a próxima, irmãos.